Planos espalhados no chão, papéis amassados, agendas abertas, mensagens não respondidas. Há uma poeira leve no ar, não apenas da casa, mas de uma expectativa que se desfez. Você se curva para recolher aquilo que sobrou e, por um instante, sente que perdeu mais do que um projeto, perdeu um pedaço de si mesmo. Confie, o caminho difícil é o início de grandes mudanças na sua vida. Você já ficou parado naquele silêncio depois que algo importante desabou? O barulho do mundo some, e o que fica é uma mistura de vergonha, decepção e uma vozinha interna que insiste em dizer: não era para ser assim. É aí que muitos desistem, fecham portas de vez ou ficam tentando remendar algo que já não tem conserto. Mas permita que eu lhe proponha outra perspectiva. E se essa interrupção for o começo de um redesenho que você ainda não consegue enxergar? Se esta palavra está tocando você neste momento, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Caminhe comigo enquanto falamos sobre recomeço e direção. Você não está sozinho naquilo que sente. Sentir frustração, vergonha, medo do futuro ou até raiva por ter investido tempo e esperança em algo que não deu certo é humano. Há uma dor concreta quando o que planejamos cai. Pode vir vergonha, aquela sensação de que falhamos diante de outros. Pode vir um silêncio que pesa. Familiares, amigos e até Deus parecem estar mais distantes. Pode vir também a urgência de uma resposta imediata, como se precisássemos consertar tudo rápido para apagar o fracasso. Antes de qualquer explicação teológica, preciso validar isso. Dói. Não diminua a sua dor. Não permita que ninguém, nem você mesmo, transforme esse sofrimento em um slogan leve. Há um tempo para lamentar, para registrar a perda, para chorar o que precisa ser chorado. A fé não anula o luto, ela o atravessa com esperança. Segurar essa verdade é o primeiro gesto de coragem. Agora, olhando para além da dor, há palavras das Escrituras que nos ajudam a entender como Deus se relaciona com nossos planos e com nossas quedas. O Salmo 37 diz que o Senhor firma os passos do homem, e mesmo que tropece, não cairá de vez. Salmo 37, 23, 24. Isso não promete que você não vai tropeçar. Promete que, mesmo no tropeço, há cuidado divino que evita a queda definitiva. Em Provérbios aprendemos que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que permanece. Provérbios 19, 21. Em outras palavras, nem tudo o que planejamos se alinha ao propósito que Deus tem para nossas vidas. E isso não é um juiz dizendo você errou, mas uma mão que realinha. Há também a soberania de Deus revelada em Isaías. Ele declara o fim desde o princípio e realiza o que propõe. Isaías 46, 10. Quando algo que parecia certo se desfaz, não significa que Deus esteja surpreso ou incapaz. Significa que Ele, no seu conhecimento e poder, pode usar aquele ruído para redesenhar uma rota. Isaías 43, 19 acrescenta: Eis que faço coisa nova, já está saindo à luz, porventura não o percebeis? A novidade de Deus costuma nascer em solo que passou por revolução, seja ela dolorosa. Talvez a história mais prática que a Bíblia nos oferece sobre esse movimento seja de Paulo e seus deslocamentos missionários. Em Atos 16, vemos que o Espírito impediu Paulo de entrar na Ásia em determinado momento e o guiou em outra direção. Atos 16, 6, 7. Não era rejeição sem propósito, era redirecionamento. Às vezes, uma porta fechada não é um castigo, mas um desvio protetor ou uma preparação para algo mais adequado ao chamado que Deus tem. Digo tudo isso para que você saiba, Deus não se assusta com nossas falhas. Ele não precisa nos punir para nos ensinar. Ele pode, com amor, desfazer o que parecia irrevogável para nos preservar do que nos faria dano maior, ou para abrir espaço para algo que de fato corresponde ao propósito dele. Mas como reconhecer que há uma mão redirecionando? Reconhecer a ação de Deus após uma queda não é mágica, é atenção às pistas. São sinais muitas vezes pequenos, quase imperceptíveis, que se acumulam até formar um caminho. Vou listar sinais que podem surgir. Não espere um clarão sobrenatural, mas fique atento às sutilezas. 1. Uma paz que surge mesmo no caos. Nem sempre a paz significa ausência de dor. Às vezes, mesmo com o coração partido, vem uma tranquilidade interna que diz: não precisei arrumar tudo agora. Essa paz não é apatia, é confiança ativa.
Se ela aparece, considere que Deus pode estar entregando serenidade para você atravessar o processo. 2. Comentários e conversas que não eram planejadas. Pessoas aparecem com palavras, conselhos ou convites que não teriam chegado se tudo tivesse seguido como antes. Às vezes é um amigo que liga para dizer, podemos conversar. Outras vezes é um colega que oferece uma porta que você não esperava. Preste atenção nessas vozes. Elas podem ser instrumentos de direção. 3. Pequenas portas que se abrem. Nem todo sinal é uma grande oportunidade. Mais frequentemente, Deus abre portas pequenas. Um curso curto, uma vaga temporária, uma conexão que parece modular e não definitiva. Esses passos menores permitem experimentar, aprender e preparar terreno. 4. Repetição de temas em oração, leitura e sonho. Se você repara que certas imagens, textos bíblicos ou palavras confusas aparecem repetidamente em suas orações ou reflexões, talvez haja ali uma direção sendo desenhada. Preste atenção ao que o Senhor vai semeando no seu interior. 5. Sentimento de convicção para desistir de algo que você ama. Curiosamente, nos momentos em que algo cai, Deus pode instalar no seu íntimo uma convicção de que prosseguir naquele caminho seria persistir naquilo que já não é para você. Isso pode parecer contraintuitivo, desistir de algo que você queria, mas às vezes é misericórdia. Permita que eu ilustre com 2 histórias simples, não porque sejam normas absolutas, mas para você se reconhecer em algumas situações. Laura tinha um negócio pequeno, investiu tempo e economias. Quando os resultados não apareceram e surgiu uma falência parcial, ela experimentou vergonha. Inicialmente queria recuperar tudo a qualquer custo, mas no silêncio recebeu convites para trabalhos que exigiam uma habilidade que ela desconhecia ter, ajudar outras pequenas empresas a organizar finanças. De portas fechadas, nasceu um novo chamado. Não foi imediato, foi lento, com dias de dúvida, mas ela percebeu sinais. Pessoas que a procuravam, a paz para recusar clientes que não eram saudáveis e um aprendizado prático que só veio depois da queda. João estudou por anos para um cargo específico. Quando a oportunidade evaporou, ele se sentiu impotente. No entanto, a perda o levou a passar mais tempo em oração e leitura da palavra. Em Isaías 43:19, a promessa de que Deus faz novas coisas começou a ressoar de forma pessoal. Pequenas conversas com antigos colegas abriram caminhos para um ministério em uma comunidade distante. Um ministério que, posteriormente, trouxe frutos que o cargo original jamais poderia ter proporcionado. Nenhuma garantia de prosperidade material, mas uma redefinição de propósito. Ressignificando a perda. Solo fértil, não sulco estéril. Há uma metáfora que nos ajuda a lidar com a dor: a terra arada. Quando um campo é arado, fica aparentemente destruído. A superfície é confundida, restos da colheita passada misturados com terra virgem. É ali, nesse aparente caos, que as sementes têm melhor condição para brotar. A queda pode ser isso, Deus preparando o solo. Não um castigo, nem um capricho, uma preparação. Ressignificando a perda não significa negar o que aconteceu. Significa entender que o que foi interrompido pode ser o molde antigo que precisava ser desmontado para que algo mais forte e adequado fosse construído. É possível que você tenha vivido um livramento disfarçado de revés. Talvez tenha sido preservado de um erro maior, de uma escolha que consumiria sua vida. Talvez sua sensibilidade foi ajustada para uma nova vocação. 2 observações importantes aqui. Primeiro, isso não é uma promessa de que tudo que se perde será substituído imediatamente por algo grandioso. A maioria das transformações envolve tempo, aprendizado, disciplina e, às vezes, dor continuada. Segundo, recomeço não é remendo, é renovo. Não tente encaixar um pedaço velho em um lugar novo. Deixe Deus redesenhar. Práticas para quem está no caminho difícil. A confiança não surge por decreto, ela se cultiva com práticas concretas. Vou sugerir passos práticos que podem ajudar você a atravessar esse processo, sem atropelar o luto, nem se acomodar na inércia. 1. Respire e registre. Reserve um tempo diário para anotar o que aconteceu, como você se sente e o que teme. Escrever acalma a mente e traz clareza. Quando respiramos e registramos, diminuímos a potência das emoções e abrimos espaço para a reflexão. 2. Permita a dor sem se fixar nela. Chorar, lamentar e sentir raiva é parte do processo, mas existe uma diferença entre sentir a dor e morar nela. Estabeleça limites saudáveis, horários de reflexão e momentos para retomar suas tarefas. 3.
Procure conselhos sábios. Converse com alguém que caminha com Deus e que tem senso pastoral, um líder, um amigo maduro, um mentor. Pessoas que não vão minimizar sua dor nem prometer soluções fáceis, mas que oferecem escuta e orientação. 4. Teste pequenas portas. Em vez de insistir cegamente naquilo que caiu, experimente portas menores. Faça cursos, aceite convites que desafiem suas habilidades. Passos pequenos revelam vocação e direção, sem o custo de compromissos grandes. 5. Observe sinais e celebre pequenos avanços. Quando você percebe uma paz que antes não vivia, uma palavra que tocou seu coração ou uma oportunidade que surge, anote. Celebrar pequenos avanços fortalece a esperança e ajuda a ver o caminho se formando. 6. Proteja-se do auto-julgamento. Culpa e vergonha corroem. Se você agiu com responsabilidade e ainda assim as coisas não deram certo, não carregue sobre si uma condenação desproporcional. A confissão e o arrependimento são bons, mas a culpa permanente não constrói. 7. Ore com honestidade e escute. Fale com Deus sem máscaras. Conte a Ele sua frustração, sua dúvida, sua raiva, seu medo, e depois escute. A oração não é apenas pedir, é diálogo. Às vezes o caminho de Deus nos é mostrado no silêncio que segue a oração. Limites que precisamos manter ao interpretar quedas. Uma armadilha comum é transformar cada revés em teologia simples. Isso aconteceu porque eu era pecador. Ou, se eu tivesse mais fé, não teria passado por isso. Ou ainda, isso é garantidamente uma bênção camuflada. A Escritura não permite leituras simplistas. Não há nem sempre uma relação direta entre pecado e sofrimento, da forma que culpabilize a pessoa. Tampouco a obediência de ninguém garante a ausência de dor. Jesus mesmo prometeu que nesse mundo teríamos aflições, mas também nos deu paz. João 16:33. Portanto, ao buscar sentido, mantenha a humildade teológica. Procure entendimento sem absolutismos. Outro erro é tentar explicar tudo no curto prazo. Às vezes a reorientação divina se revela ao longo de anos. Seja paciente com o tempo, porém ativo nas práticas que apontam para uma direção. Confiança é ação orientada pela fé, não passividade resignada. A oração, um momento de virada. A seguir vamos orar, não como um ritual vazio, mas como um encontro sincero com aquele que sabe o fim desde o começo. Ore comigo, com essas palavras que nascem do desejo de ver o seu coração curado e sua vida reposicionada. Senhor, Pai que conhece cada plano que fizemos e cada queda que vivemos, venho agora com o peso deste amigo que me ouve. Tu viste o esforço, viste a dedicação, viste a esperança que foi colocada em algo que ruiu. Não precisamos esconder a vergonha nem disfarçar a dor. Tocamos em Ti com sinceridade. Pedimos, cura a culpa que corrói, traz clareza onde há confusão, e renova a coragem de respirar fundo e seguir. Ensina-nos a perceber as Tuas pequenas pistas, a paz que surge, as portas que se abrem, as vozes que nos cercam. Não prometemos entender tudo agora. Pedimos, porém, sensibilidade para discernir e coragem para obedecer quando nos chama para outro caminho. Pai, guarda-nos da pressa de remendar o que não deve ser remendado e dá-nos olhos para ver o broto que surge no solo recém-arado. Em Tuas mãos, entregamos nossos planos e nossas quedas, confiantes de que Tu podes transformar fim em início. Amém. Se você quiser, repita essa oração com suas próprias palavras. Fale a Deus como se estivesse falando com um amigo que te conhece profundamente. O clímax, confiança ativa. A oração é o ponto em que a lógica, a emoção e a teologia convergem. Depois dela, algo muda, não necessariamente o cenário externo, mas a postura interior. Confiança ativa é diferente de ingenuidade, é ação com base em esperança refletida. A partir daqui, vêm escolhas concretas. Deixar de insistir em algo que já não rende, testar uma nova rota, construir disciplina para o passo seguinte. Confie quando as coisas estiverem difíceis, porque o caminho difícil não é sinal de abandono, é campo de formação. Grandes mudanças na sua vida não começam em conforto, começam quando alguém tem coragem de se levantar depois de tropeçar e escolher seguir. Instruções práticas para os próximos 30 dias.
Se você quer transformar essa experiência em início de mudança, proponha um plano simples de 30 dias. Dias 1 a 7, registro e ruto. Escreva diariamente por 10 minutos o que aconteceu, o que você perdeu, o que teme. Permita a dor existir. Dias 8 a 15, silêncio e escuta. Reduza o ruído externo. Menos redes sociais, mais leitura bíblica e oração. Anote qualquer palavra, imagem ou paz que surgir. Dias 16 a 22, exploração prática. Aceite uma pequena oportunidade que desafie suas habilidades. Faça algo prático que lhe permita aprender sem compromisso total. Dias 23 a 30, conexão e decisão. Busque conselho de alguém sábio. Compartilhe o que aprendeu e tome uma decisão consciente. Persistir em novo rumo, ajustar expectativas ou pausar para a preparação mais longa. Não é uma fórmula mágica, mas um ritmo que alterna luto e ação, silêncio e teste. Em todo o processo, lembre-se de pedir discernimento. A direção de Deus muitas vezes é confirmada por paz interior, conselho justo e portas que permanecem abertas. Palavras finais de encorajamento. Você pode não ver agora, mas a presença que segura seus passos no tropeço também está trabalhando para orientar seu caminho. O segredo não é evitar o tropeço, é aprender a tropeçar sem cair, tropeçar e se levantar com novas rédeas. Confie, o caminho difícil é o início de grandes mudanças na sua vida. Se hoje você sai com uma decisão, respire mais devagar quando o medo vier. Registre suas emoções. Aceite pequenos passos. Procure ajuda. E mantenha diálogo com Deus. A promessa não é de ausência de dor, mas de presença e de propósito. Lembre-se, muitos planos se desfazem, e justamente por isso o propósito do Senhor pode emergir. A ação de Deus pode não ser um espetáculo imediato, mas é fiel e transformadora. Se esta palavra lhe trouxe consolo, compartilhe com alguém que precise ouvir que o caminho difícil pode ser o começo do novo. No comentário, escreva "Eu creio no recomeço de Deus". Faça dessa fala uma afirmação de fé, que fortalece também a comunidade. Há um material de apoio no comentário fixado que pode ajudar você nos próximos 30 dias. Confira e utilize-o para orar e registrar suas descobertas. Que você aceite a presença de Deus no solo arado da sua vida. Que a confiança cresça não como otimismo vazio, mas como coragem disciplinada, sustentada por oração, discernimento e ação. Confie, mesmo no caminho difícil, grandes mudanças começam.